Padre, eu quero ler a Bíblia. O que eu faço em primeiro lugar? Reserve tempo. Tempo para a leitura da Bíblia. Segundo, um lugar próprio. Você não vai ler a Bíblia brincando com pet. Você não vai ler a Bíblia vendo televisão. Você não vai ler a Bíblia mexendo no celular. Não. Tempo e um lugar propício. Terceiro, invoque o Espírito Santo. Pode ser uma oração clássica, as orações da igreja, ou pode ser uma oração pessoal sua. Você pode criar. Ó divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, concedei-me neste momento sabedoria, inteligência, para que lendo a palavra eu possa entendê-la, entendendo a minha vida. Me mostra, Espírito Santo, os mistérios da Escritura, para que eu busque o céu de maneira mais segura e coerente com a minha fé. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. É uma oração simples, mas você clama o Espírito Santo. Aí você entra na Lectio Divina, que são 4 partes. Repita comigo: leitura, meditação, oração, contemplação. E aqui a gente põe um ponto a mais que é opcional, mas eu gosto, que é a ação. Comecemos. Primeiro, leitura. Você vai ler o texto. Escolha qual texto você vai ler. Aconselho pegar o Novo Testamento e aconselho começar pelos evangelhos. Qual evangelho, padre? Marcos. Quem nunca leu, comece pelo evangelho de Marcos. É o mais simples, resumido, objetivo. Leu Marcos, você vai para Mateus. Leia Mateus. Terminou Mateus, você vai para Lucas. Terminou Lucas, você vai para Atos dos Apóstolos. Terminou Atos dos Apóstolos, você vai ler João. É o início, já vai dar aí semanas de leitura para você. Repito a sequência que eu uso: Marcos, Mateus, Lucas, Atos, João. Quando você lê o texto, você tem que fazer uma pergunta: o que o texto me diz? Você lê o texto e fala assim: o que o texto me diz? O que aconteceu no texto? Você está como um observador. É o chamado, a leitura, lectio. Você está observando o texto. Uma leitura atenta, sem pressa. Se quiser ler com caneta, circulando palavras, marcando frases. Leu, li. Passemos ao segundo ponto. Meditatio, que é a meditação. O que o texto me diz? Leitura, o que o texto diz? Meditação, o que o texto me diz? Exemplo, o evangelho de hoje. O rico que não quis seguir Jesus. O texto me diz isso. O texto diz isso. Como que ele me diz algo? Eu me coloco no lugar do rapaz. Quando é que eu não quis seguir Jesus? Qual é a riqueza que me impede de seguir o Senhor? É o segundo passo. Você leu o texto, você entendeu o texto, você se colocou no texto. Aí o texto fala para você. Você vai aplicar na sua vida, seja que texto for. Neste momento, você deixa o texto despertar emoções, desejos, sentimentos. Feito isso, você vai para o terceiro ponto. Oratio, que é a oração. É a resposta ao texto. Estou indo devagar para vocês entenderem. Leitura, o que o texto diz. Meditação, o que o texto me
diz: oração, o que eu digo a Deus respondendo o texto. A oração não é pedido, é uma resposta à palavra de Deus. Deus, ele te fala e você vai agora responder. O que o texto me faz responder a Deus? Aqui pode ser louvor, ação de graças, pode ser uma súplica, depende do texto. Você vai entregar aquilo que o texto despertou no seu coração. Quarto ponto, que é o ponto mais gostoso, é que as pessoas não fazem esse. Contemplação. É a contemplatio. É você estar agora na presença de Deus que te falou. Quando você lê a palavra, você está na presença de Deus e Deus, ele vem na sua presença. O que a palavra me leva a viver? Leitura, o que o texto diz. Meditação, o que o texto me diz. Oração, o que o texto me faz dizer a Deus. Contemplação, o que o texto me leva a viver. Então nessa hora, uma musiquinha de fundo, só você, olhos fechados, sentir Deus. Estar na presença de Deus, se envolver em Deus, sentir a paz, a transformação pela palavra. Isso exige tempo, respiração cíclica, lenta, acalmando a sua mente. É um estágio de união com Deus. Terminou a contemplação, você já está bem, calmo. Vem o último ponto, axio, que é a atitude. O que eu irei fazer daqui para frente a partir do texto lido? Aí é com a sua família, com seus amigos, lá na sua faculdade. Faça uma oração agradecendo a Deus por Ele ter falado para você durante o texto, e fique atento, que durante o dia o texto volta e Deus começa a falar com você. Aí você vai ver que Deus fala mesmo. Aquele texto que você leu com atenção, ele começa a voltar. Você vê uma pessoa numa situação, o texto volta. Tem uma palavra para o seu marido, é o texto da semana passada. Tem um diálogo com seu filho, é o texto do mês passado. Vai conversar no namoro, é um texto que você rezou no ano passado. Então, faça da sua Bíblia um livro também de anotação. Deus falou no seu coração, anote, senão você esquece. A consolação de Deus, a presença de Deus, o que Deus desperta, anota. Senão aquilo passa e a sua mente não guarda. Era isso, meus irmãos. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela opera cura, libertação e conversão. Leia a sua escritura aplicando a Léxio Divina e prepare para os tombos. Léxio Divina é igual andar de bicicleta. Falando não tem nada mais fácil. Quem nunca andou, sobe e anda. Não é tão simples. Cai, arranha o joelho, leva uns tombaços. Mas quando você menos assusta, você já está andando. Tem gente profissional que pedala, de vez em quando leva uns tombão por aí. Assim é a leitura da Bíblia. Não se aprende a ler Bíblia ouvindo o padre dar as instruções. Aprende a ler Bíblia aplicando as instruções. Caiu, levanta a cabeça, continua. Leu hoje, foi bom, sentiu Deus, compreendeu o texto, glória a Deus por isso. Não deu tempo de ler amanhã, não se condene, haverá um depois de amanhã. Leu o texto, não entendeu nada, achou a oração seca, Deus está falando também aí. Leu o texto, Deus não te falou nada, você não sentiu nada, Deus está presente na ausência. Leu o texto, te cutucou, te feriu, mostrou você na cara no espelho, agradeça a Deus, Deus está trabalhando. É assim que Deus vai.
Tem dia que é alegria, tem dia que é repreensão, tem dia que é exortação, tem dia que é promessa, tem dia que é cura, tem dia que é libertação, tem dia que é vida, tem dia que é morte. A palavra nos acompanha vida afora. Quem desconhece a palavra, desconhece a Cristo.